Legal, então chegou o momento da gente utilizar o banco de dados. Estou com o banco de dados aqui rodando na minha máquina, no caso Postgres, e chegou o momento da gente conectar o nosso sistema, o Node.js, com o banco de dados. E uma das formas que nós escolhemos aqui foi o utilizar o Prisma ORM, ok? Se você já fez alguma conexão com o banco de dados, você sabe que o banco de dados ele só conversa, você só consegue utilizar o banco de dados através de comandos SQL. Esses comandos, eles são comandos que servem para você selecionar dados, como o select, o insert para inserir, o delete para deletar e o update para atualizar. E mais alguns outros aí para completar as funcionalidades. Só que tem um problema. Uma vez que você escolhe o banco de dados, no nosso caso aqui o Postgres, e utiliza o SQL, você tem que basicamente aprender uma outra linguagem. E mais, podem existir situações em que você precise mudar de banco de dados, ou então você precisa uh, executar algumas funções um pouco mais avançadas que vai acabar tirando o seu foco da aplicação. Ou seja, vai tirar o foco do que importa ali do código TypeScript. Eu encorajo você fortemente a estudar o SQL. É muito bom, sim, é muito importante você ter noções e escrever SQL, só que eu recomendo você fazer isso depois da fase que você está com a sua aplicação rodando, que você já tem algum conhecimento um pouco mais avançado, beleza? Não vamos encaixar o SQL agora, exatamente agora, porque eu acredito que seria não perca de tempo, mas a gente iria acrescentar complexidade à toa. Então o RM faz muito sentido da gente utilizar. E eu não estou falando só no contexto educacional, eu estou falando no contexto de programas grandes que rodam em produção. E por hora nós iremos utilizar o Prisma, como eu já comentei. O Prisma ele é um RM moderno, focado já no TypeScript, que ele tem uma série de funcionalidades interessantes. É, um, é uma biblioteca que vem despontando aí no uso, muitos projetos aí acabam utilizando. Ele tem esse esquema de esquema, que basicamente são instruções de como que você vai montar essa tabela, a estrutura. Mas uma das coisas que eu mais gosto do Prisma, além dessa facilidade e essa modernidade de utilizar o TypeScript, é o fato dele suportar diversos bancos de dados. Nesse caso aqui, ele suporta Postgres, MySQL, SQLite, SQL Server, Mongo, CockroachDB. Então ele tem uma infinidade aqui. Infinidade não, né? Estamos aqui colocando números demais, mas ele tem um grande número aqui de banco de dados que ele suporta. Então ele faz um ótimo trabalho com relação a isso e nós iremos utilizar aqui. Então um ORM é uma camada que você adiciona entre o seu software e o banco de dados, para que ao invés de você digitar os comandos SQL, você possa digitar métodos TypeScript que vão ser responsáveis por executar e montar o SQL e assim lidar com essa complexidade do banco de dados de uma forma otimizada. Ok? Então nós estamos aqui com a nossa aplicação. Eu já tenho o software aqui rodando. Então a gente vai fazer a primeira instalação aqui do Prisma. Okay? Então a gente vai fazer aqui npm install -d Prisma. Muito bem, o Prisma já foi instalado e chegou o momento da gente executar aqui o comando npx prisma init. E o init, como o próprio nome já diz, é um comando de inicialização. E se você verificar, se você já está atento, você verificou que já tem uma pasta aqui, no caso, esse arquivo aqui, schema.prisma, ok? Nesse ponto aqui, se você não tiver o plugin do Prisma instalado, aqui, ó, esse plugin, ok? Você vai ver esse arquivo só numa tonalidade de cor, só na cor branca. Então eu encorajo fortemente que você instale esse plugin. É o primeiro plugin que você digitar aqui na aba, ok? E ele também está aqui disponível no Marketplace aqui na web. Os dois lugares vão ser o mesmo plugin. Então ele dá suporte aqui ao syntax highlight, a completar códigos e assim sucessivamente. É bem legal, recomendo o uso dele.
Bacana? Agora, chegou também o momento da gente iniciar aqui o nosso banco de dados. Primeira parte, setando o arquivo database URL no nosso arquivo .env. E se você já tiver arquivo .env, você vai verificar que ele já acrescentou para você aqui, gentilmente acrescentou a URL de conexão com o banco de dados. Ok? Nesse caso aqui, o nosso banco de dados, se você for olhar no Docker Compose, ele tem o usuário Postgres, a senha secret, e o banco de dados é o develop. Quando você for subir esse sistema num banco de dados em produção e tudo mais, você vai ter que mudar essas configurações. Mas basicamente, nessa primeira parte, ele é o usuário. Você vai colocar aqui Postgres. Essa segunda parte antes da arroba é a senha, que seria a secret. E o arroba é o nome do servidor. No nosso caso aqui, como está na máquina local, é o localhost, a porta. E aqui o banco de dados, develop. Muito bem? Então nós temos aqui exatamente a primeira conexão. E com isso nós já estamos com o Prisma preparado, já estamos aqui então com as bibliotecas instaladas, o banco de dados rodando, e chegou o momento então de, na próxima aula agora, já criar os primeiros esquemas, né, os primeiros esquemas que vão representar aqui as nossas, que vão criar as nossas tabelas, representar os nossos dados, que são basicamente os dados que nós já conhecemos aqui, que são os dados de snacks, os dados de compra e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima aula para que a gente possa ir caminhando aqui em direção ao banco de dados funcional.